eu sou Nelson Tavares e a gente vai tratar hoje de uma questão muito importante. Existem pessoas que têm dores específicas localizadas num setor da vida ou por uma questão emocional específica. Mas e quando está tudo desestruturado? E quando tudo que você conhece, todos os lugares em que você atua, está tudo desorganizado? Então, a gente quer ajudar você a reconstruir as suas emoções. Então, a gente quer te fazer um convite. Vamos, eu, você, Joana de Ângeles e doutora Nise da Silveira, fazermos um verdadeiro mergulho interior para, num autoconhecimento, encontrarmos caminhos para ter uma vida melhor? Então, vamos fazer isso. Queria te convidar também para trazer a sua história. Manda a tua mensagem com detalhes importantes de tudo que você está passando, de tudo que você está sentindo, para esse número de WhatsApp que está aparecendo aí para você na tela. E a gente vai trazer um especialista para poder discutir essa questão e poder te ajudar numa reflexão muito saudável, num papo gostoso. O convite está feito e a gente quer que você faça isso quanto antes, porque quem sabe você não resolve as suas questões e já começa um momento de vida melhor. É isso que a gente quer para você, é isso que a gente quer para todo mundo. A gente aguarda. Você certamente já ouviu a expressão dor emocional. Quem vive essa situação sabe o como é difícil primeiro entender tudo aquilo que está sendo vivido e depois sair desse ciclo de dificuldades. Pois a história de hoje, que a gente vai contar, a história da Marta, fala exatamente sobre uma situação sobre essa. E quem é que vai nos ajudar a refletir sobre essa questão? Eu queria primeiro receber com muito carinho, agradecer a vinda do amigo querido Ricardo Cury. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Nelson. Prazer. O Ricardo é psicólogo, né? Sim. Instrutor do Seja Barra, dá uma série de cursos aqui na nossa casa e tem uma experiência enorme com diversas questões, porque ministrou muitos cursos de Joana já aqui, não é, Ricardo? Com certeza. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Nelson. É um prazer imenso estar aqui. E vamos conversar sobre o caso da Marta e todos os desdobramentos que podem surgir diante disso. Perfeito. Vamos lá. Vamos apresentar a Marta para vocês. A Marta é moradora da cidade de São Paulo, tem 45 anos de idade e relata uma série de dificuldades no campo profissional, social e familiar. A palavra que ela utiliza é excluída. Ela se sente excluída de tudo, como se nada na vida dela desse certo. Uma fala que a Marta faz e que chama muita atenção é que ela sente como se ela tivesse nascido para tudo que ela faz dar errado. Como se tudo que Deus planejou para ela fosse o fracasso. E ela relata que, diante disso, tem dificuldade de ajustamento a qualquer tipo de contexto em que ela tenta se inserir. Diante disso, por óbvio, a Marta é portadora de uma enorme dor emocional. Ela fala com um sentimento de desesperança que nos preocupa do ponto de vista dos desdobramentos que isso pode gerar. Eu acho que é isso, né, Ricardo? Exatamente, Nelson. A Marta não é só ela, né? Muitas pessoas estão passando por situações muito difíceis, muito delicadas, e essa sensação de que tudo está acontecendo contra a pessoa, ela é muito notória e presente na sociedade de hoje em dia. Então, porque o nosso mundo ele é atribulado, ele é difícil mesmo, sabe? A gente mora num país com questões de emprego escasso, falta de recursos e tal. Então, a Marta, além disso tudo, ela olha para a família, ela não está encontrando um apoio, um suporte para isso. Os amigos, o lado social também. E até olhando para Deus, né, e falando, nossa, por que o Senhor me castiga tanto? Isso é uma questão que ela vai precisar trabalhar, com certeza, aí por um bom período da vida dela. Isso é a primeira coisa assim, que eu queria ver com você, Ricardo. A gente recebe algumas pessoas que relatam essas dificuldades. E, de fato, existem pessoas que têm dificuldades em que realmente para elas tudo é difícil, porque há pessoas cujo planejamento reencarnatório é de enfrentamento de dificuldades. Mas a gente não pode ignorar que o contexto atual é de dificuldade extrema para quase todo mundo, né? Exatamente.
Então, até que ponto a gente consegue discernir se é uma coisa ou outra? Qual é a dica para a gente poder perceber a diferença? É possível? Olha, Nelson, é possível, por isso que eu recomendo sempre para todas as pessoas que aparecem com questões, ainda mais nesse período de pandemia, até esse ano também de vacinação, que as pessoas busquem o auxílio psicológico, que elas possam cuidar da sua saúde mental. Isso é fundamental para o bom andamento da pessoa como um todo, nessa existência. Porque, se a gente for olhar, a gente está num século XXI, extremamente dinâmico, com muitas informações para lá e para cá, e a gente não dá conta. A verdade é essa. A gente não consegue absorver tudo que chega para a gente. E a gente precisa separar pedaços do nosso dia para olhar para si, para cuidar de nós mesmos. Então, Nelson, acho que um dos caminhos que a Marta pode começar a pensar é parar um pouquinho, sabe? Para olhar para si, ver o que está chegando nela, o que está, de fato, incomodando e fazendo com que ela busque apoio, como ela buscou com o programa. Eu vou fazer um paralelo, Ricardo, do caso da Marta com uma outra questão que a gente já discutiu em outro momento, de uma pessoa que praticava a automutilação. E uma coisa, não é o caso da Marta, gente, mas qual é o paralelo que eu queria te pedir, Ricardo? A dor emocional, como eu falei mais cedo, é tão grande que a pessoa não consegue localizar qual é a dor dela, qual é a dificuldade, qual é a causa do seu sofrimento. E o indivíduo que vai para a automutilação, ele dá direção para a dor, né? Ele concentra aquilo em algum lugar. De alguma maneira, a Marta direciona a causa do seu sofrimento e a razão da sua dor para Deus. Esse é um movimento que ela fez, porque ela diz o tempo inteiro, né, que Deus planeja para ela o desacerto, o equívoco o tempo inteiro. É comum a pessoa direcionar para Deus a causa das suas dificuldades, porque transfere para outra responsabilidade daquilo que ela está vivendo? Sem dúvida, Nelson. A gente cresceu, pelo menos nós espíritas aqui, com uma ideia de um Deus onipresente, um Deus que nos acolhe sempre, a todos os instantes. Mas a partir do momento em que a gente começa a perceber que a nossa vida está desandando, a gente tenta de um jeito e dá errado, tenta de outro, dá errado. A gente não encontra amparo no meio social que a gente está inserido, na família que a gente está inserida. A gente começa a questionar, moça, mas será que Deus é realmente justo e misericordioso? Porque eu olho para o lado e vejo muitas injustiças acontecendo. Por isso a gente aprende no Espiritismo, graças a Deus, sobre as reencarnações, que explicam melhor esse contexto e amplia, né, com a lei de causa e efeito, o que acontece com cada um de nós. Então, quando a gente olha para o caso da Marta, especificamente, dor emocional que ela sente, a gente pode até falar um pouquinho do livro da Anísia da Silveira, Psicografia da Iraci, que o capítulo 1 desse livro é dor emocional. E ela divide em três partes esse capítulo. As dores físicas, que o Nelson até falou muito bem das automutilações, que as pessoas às vezes precisam ter contato com uma dor física de fato. Tem uma dor que a gente não percebe exatamente o que está acontecendo, mas ela acontece. São as dores emocionais. E o que está mais aparecendo hoje em dia, que eu acho que é o que está pegando mais no caso da Marta, é a dor social. É a exclusão que ela sente de tentar fazer os movimentos na vida e não conseguir. Ela sente dificuldades de relacionamento, na família, no trabalho e por aí vai. Então, você vê exclusão social, a gente vê discriminação, a gente vê preconceitos, minorias que sofrem e não conseguem se sentir com direitos iguais diante da maioria. Então, de repente, a Marta pode começar a olhar o que está acontecendo de fato em torno dela e quais são essas dores que ela não está conseguindo, às vezes, dar nome. O que está vindo, Marta? Busca isso dentro de você. Busca, talvez, um auxílio psicoterápico, a ajuda de um psicólogo, uma pessoa que possa te conduzir para uma autocura, para um processo de cura interior. Ricardo, é comum a gente observar que, às vezes, essas pessoas que dizem que para ela nada dá certo,
Se a gente começa o processo terapêutico, a gente às vezes enxerga que a vida dela nem é tão, vamos dizer, ruim assim, as coisas não dão tão errados. É muito mais um sentimento de insatisfação do que propriamente uma vida desequilibrada. Pode ser que esse relato da Marta seja muito mais fruto de uma percepção de uma insatisfação, de uma infelicidade interior, do que propriamente de uma vida desorganizada de fato? Também, sem dúvida. As coisas são muito interligadas, né, Nelson? O que a gente sente dentro reflete fora, não tem jeito. E às vezes a vida vai nos colocando em situações para a gente enxergar o que está dentro de nós. Então, é o que a Joana cansa de falar, como você falou nos livros de Joana de Ângeles, ela fala de autodescobrimento, sabe? Por quê? Porque a gente precisa entender o que realmente nos cabe, quais são as nossas questões, para que a gente não se coloque como uma vítima social, que isso é um ponto grave também. Muitas pessoas acusam o governo, a família e até Deus. Né? Nossa, não, Deus que é o responsável disso tudo. Mas quando, na verdade, é uma questão que ela pode trabalhar por si mesma, sabe? Ela pode ver que ela também tem as suas responsabilidades. Não é a autopunição que eu estou falando aqui, mas é a autorresponsabilidade. Você falou ainda há pouco da questão do autoconhecimento, que é o que se busca no processo terapêutico. Mas o autoconhecimento traz, de imediato, uma responsabilização de si mesmo pela mudança da sua própria realidade, porque a gente não pode ficar esperando que alguém venha mudar a nossa vida, né? Aliás, vou dizer mais, se você tem alguém que deseja mudar a sua vida, desista, porque quando o movimento é de fora para dentro, ninguém consegue, mesmo que alguém queira. Não dá para fazer, né, Ricardo? Exatamente. O processo tem que ser interior. Ele pode ser provocado de fora para dentro, mas o movimento tem que vir de dentro para fora. Então, com relação a Marta, quando ela entender a causa das suas questões emocionais, ela vai, ato contínuo, ter que buscar a responsabilidade dessa transformação. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente, né? Sem dúvida. E nesse processo, até lá, ela precisa buscar algum tipo de amadurecimento para ela estar pronta para enfrentar o que ela vai encontrar? Porque quando a gente mexe lá na terapia, o que aparece às vezes a pessoa não está tão preparada. Exatamente. E aí a terapia demora mais, né? Então ela tem que se fortalecendo como ao longo desse caminho. O que ela pode fazer? Além das leituras, o que mais a gente pode recomendar para ela? Eu me preocupo muito com as terapias que dão uma fórmula pronta para você e você acha que vai seguir aquilo ali e vai ter um ganho substancial num curto prazo. Sabe? Nós somos seres muito complexos. Os nossos pensamentos, a nossa mente, ela se desdobra por vários caminhos e a gente precisa, como a Anísia fala, reconstruir as emoções. Então, tem pilares, Nelson, que a gente não pode mexer, que a gente tem que preservar naquela estrutura mental. E a gente vai trocando algumas coisas aos pouquinhos, num processo longo de terapia. E mesmo assim, a pessoa às vezes não tem a prontidão para lidar com aqueles recursos que estão surgindo, com aquelas informações que estão chegando. Porque existem traumas, existem problemas da infância, sabe? Nós que ampliamos isso para outras reencarnações, a gente também traz atavismos, né, bagagens de outras existências. Isso tudo caminha para um lugar só, que é a existência atual, é a nossa vida de hoje. Então, Marta, falando agora com você, espero que você esteja nos ouvindo aí em casa, nos assistindo, que você tenha muita paciência nesse processo, porque são passos de formiguinha que a gente vai dando. Mas não desista de correr atrás da sua felicidade. Ninguém reencarnou para sofrer, para ficar rolando em sofrimento uma vida inteira. A gente precisa perceber as coisas que nos incomodam, que nos prejudicam substancialmente, e ir atrás de soluções. Soluções que eu digo espirituais, tratamento espiritual, passes de cura, frequentar uma casa espírita, tratamentos psicológicos, uma terapia com um bom terapeuta, e também médicos. A gente precisa olhar para o lado da medicina, para o lado biológico, fazer os nossos exames,
uma boa dieta, uma boa alimentação, uma boa rotina de sono, Atividade física. atividades físicas, tudo isso complementa o ser que nós somos. Porque nós somos seres bio, psico, sócio e espirituais. A gente não pode pensar o ser humano separadamente. Então, quando a gente trabalha hoje num setting terapêutico, por exemplo, a gente tenta conversar com todas as outras partezinhas dessa pessoa. A biológica, a social, entender como ela se insere socialmente, como é que é a vida social dela, e a parte espiritual também, que está chegando muito forte. É. Bom, você tocou num ponto assim que eu não queria deixar de falar no caso da Marta. Ninguém tem o planejamento reencarnatório de passar por sofrimento. Quer dizer, a gente tem o planejamento de passar por alguns desafios que nos levem a um crescimento, mas Deus não planeja essa pessoa aqui está nascendo para sofrer. Nada para ela nunca vai dar certo, porque seria um Deus vingativo, né? Então, essa compreensão espiritual de como é que a vida dela, à luz da divindade, foi organizada, isso pode, se ela mudar essa compreensão filosófica mesmo da própria existência, isso auxilia nas questões emocionais também, né? Sem dúvida, Nelson. Auxilia e deve auxiliar. É uma ferramenta. E a gente precisa usar dessas ferramentas, sabe? O espiritismo cresceu muito, principalmente a nossa casa, que é uma casa de Joana de Ângeles. A gente estuda muito a psicologia, as emoções, a mente humana, de alguma forma. E eu acho que é um caminho, sabe? Trabalhar sempre junto, um com o outro. Que a gente entende as nossas emoções de várias formas. Às vezes negando elas, às vezes brigando com o outro, com as pessoas próximas a nós. A gente começa a enxergar alguma coisa que fala sobre a gente. Então, é um caminho. É um caminho que eu digo longo, de paciência, mas que a gente tem que persistir. Porque para a gente dar conta de uma existência no século XXI, como eu falei, com tantas demandas, com tantas tribulações, a gente tem que estar preparado, estruturado. Porque as crises, Nelson, sempre vão existir. O mundo não vai deixar de nos jogar coisas. A gente está nesse mundo justamente para aprender com essas situações que aparecem. Ainda temos muitas provas a superar e a encontrar pelo caminho. Mas a gente tem que ter perseverança, fé, entender que esse Deus, né, o Deus, ele compreende o que se passa no nosso íntimo. Ele olha a fundo as nossas emoções. Ele sabe muito mais sobre nós mesmos do que a gente. Então, entregar. Ricardo, quando a pessoa relata assim, eu tenho dificuldade no meu relacionamento, isso é pontual ali, e a gente tem que entender o que está acontecendo. Mas quando a pessoa relata a mesma dificuldade em todos os campos da sua vida, no aspecto emocional, no aspecto profissional, no aspecto familiar, é porque a causa, de alguma maneira, está mais na maneira como a pessoa percebe ou realmente ela reproduz algum comportamento, alguma coisa que faz com que os outros reajam da mesma maneira. Quer dizer, a pergunta isso tem mais a ver com uma percepção da Marta ou isso é efetivamente real pela maneira como ela se comporta nessas interações sociais? Nelson, quando a gente atende um paciente, ele conta uma história terrível da família, do marido, da mulher, dos filhos, do emprego, do trabalho. Para o terapeuta, não necessariamente a gente vai saber se aquilo realmente está acontecendo ou não. Mas é o ponto de vista da pessoa que nos interessa. Sim. A Marta tem um ponto de vista muito preciso sobre o que está acontecendo na vida dela. E ela não está suportando as dores emocionais que estão em torno disso tudo, sabe? Então, a gente acolhe. O sentimento é de acolher, sabe? A postura é de acolhimento. Para que a gente fale para Marta e fala, Marta, independente das coisas que estão acontecendo à sua volta, duras, difíceis, você também pode enxergar o seu processo nisso tudo. Porque tem movimentos que dependem de você, que não vão acontecer de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, começa a observar quais são os seus recursos
para lidar com as situações difíceis que estão se apresentando. Tenha força de vontade para seguir nesse caminho. A importância do meio é também, não digo determinante, mas importante para orientar a maneira como, né, a Marta percebe tudo isso. Há famílias que relatam um histórico de pessimismo, de angústia, de tristeza. Isso parece que perpassa, às vezes, de uma geração para outra. E outras pessoas, quando vivem num contexto desse, diante daquilo que elas não querem, elas rejeitam absolutamente aquilo e querem ser diferentes. Então, há pessoas que fazem como as mães eram, elas serão também, e outras dizem, eu não quero, pelo amor de Deus, viver o que minha mãe viveu, então isso daqui eu não quero para mim. São comportamentos assim diametralmente opostos de como é que a gente reage a essas heranças familiares, né? Do ponto de vista emocional. A Marta não traz esse fato para a gente, né? Quer dizer, como a família dela reage diante disso, como é o comportamento da mãe, do pai, enfim. Mas falando para pessoas que vivem coisas semelhantes e reproduzem, né? Parece que herdam aquela tristeza, fazem como as mães, como os pais, como os irmãos e todo mundo. Como é que a gente, às vezes, auxilia uma família inteira a mudar esse comportamento? Então, Nelson, é um processo complicado, porque realmente existe uma herança dos nossos ancestrais que a gente recebe e a gente reproduz comportamentos que às vezes a gente criticava nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos tios, mas quando a situação aperta a gente acaba fazendo igual. Ixi, não vou nem desabafar, porque se eu fosse desabafar... Então, a gente tem que olhar para a família, sem dúvida nenhuma, isso é um ponto fundamental para Marta. Marta, quais são as questões que você enxerga na sua mãe, na sua avó, nos seus tios, também no seu pai e nos seus irmãos, se você tiver, a gente não sabe, que te incomodam verdadeiramente, que falam assim, caramba, eu não suporto isso nessas pessoas que estão do meu lado. Observa, Marta, se você, em alguma situação, não acaba reproduzindo de maneira mais ou menos consciente o que está acontecendo. O que eles fazem, você está acabando reproduzindo de alguma forma. Observa isso, sabe? E não é, Ricardo, para trazer culpados. É para ela perceber um padrão de comportamento que precisa ser desestruturado para alguma coisa melhor poder aparecer na vida deles, né? Exatamente. Então, o pai e a mãe são grandes exemplos e são grandes anti-exemplos também. Então, você pode olhar para o seu pai ou para a sua mãe e falar, eu não quero ser assim, de forma alguma, sabe? E mudar, tomar uma outra postura diante da vida. Na maioria das vezes, a gente é engolido por um padrão de comportamento, por crenças, por valores, por toda uma cultura que é formada à nossa volta e a gente tende a viver daquela forma. Quando uma pessoa, aí é legal que a gente pode falar até da sistêmica familiar. Sim. Quando uma pessoa descamba por um outro caminho, que aquela família não está acostumada, os olhos da família inteira se voltam para aquela pessoa. E ela vira um paciente identificado. Todo mundo fala, não, o fulano é a ovelha negra da família. Aquele ali não tem jeito, aquele não, é o rebelde. Mas, às vezes, ele é o que está destampando um problema enorme da família. Perfeito. Que vem sendo abafado por décadas e décadas. Isso é, assim, muito interessante, Ricardo, porque algumas pessoas resolvem romper com tradições de comportamento. A gente, enfim, dentro da casa espírita, recebe, às vezes, o núcleo familiar inteiro. E, às vezes, no atendimento fraterno, a gente atende a um e a outro. Não é o processo terapêutico, né? Mas a gente vai atendendo. E de entrar a pessoa, eu não pergunto, mas às vezes a própria pessoa já diz, porque agora o meu irmão, minha mulher, enfim, acabou de sair daqui e tal. E aí a gente já começa, pelo segundo, a entender qual é a sistemática que aquele grupo traz como padrão. E quem resolve romper com esses padrões que são nocivos
ele é acusado de desestruturar, porque, ainda que ruim, é muito mais confortável a pessoa ficar dentro do conhecido, né, da dificuldade já conhecida. Quando alguém rompe, ele é atacado por todo o núcleo familiar. Isso é comum acontecer, né? Muito comum. E é o que mais acontece mesmo. E quando essa pessoa busca uma ajuda, ela se trata verdadeiramente sobre aquele comportamento mais diferente da família, e ele toma uma outra postura, com outras ferramentas, com outros recursos, a família fica perdida. Ela desestrutura todo mundo, né? Não consegue lidar com aquilo. É impressionante como uma pessoa bem trabalhada na família pode ajudar várias outras, por tabela, a resolverem suas questões também. Agora, a perseverança que esse indivíduo precisa ter é grande, porque se ele faz um movimento de mudança e diante da pressão de resistência ele volta para o lugar, ele perde em credibilidade no próximo movimento de mudança e vai ficando cada vez mais difícil, né? Exatamente. Por isso que a gente vê isso muito na terapia com as crianças. Às vezes colocam lá uma criança de 5, 6 anos de idade diante de um terapeuta, aí quando a criança começa a apresentar um pouco mais de recursos para lidar com um contexto familiar difícil e tal, a mãe vai lá e corta. Não, meu filho não... Essa terapeuta não precisa mais de terapia, porque essa terapeuta está estragando meu filho. Essa terapeuta está estragando meu filho. Uma vez eu ouvi uma mãe dizendo assim, por que eu preciso botar o meu filho na terapia se não existe ninguém neste mundo que vai dizer para o meu filho alguma coisa que eu próprio, que eu conheço profundamente, porque ele saiu de dentro de mim? O que ela vai poder dizer para ele que eu não posso dizer? Olha só. Que coisa, né? Impressionante. Muito. Então, aí a gente começou a ver que aquela criança trazia questões que incomodavam aquela mãe. Então, ela, na verdade, ela não estava querendo auxiliar o filho, ela estava querendo afastar o filho das descobertas que estavam chegando após o início do processo terapêutico. Exatamente. Então, a grande recomendação, pelo menos na minha visão, assim, como psicólogo, é dos pais buscarem ajuda. Antes de colocar o filho, não, meu filho que é o problema, ele é um pré-adolescente, ele é um adolescente, é uma criança, não importa. Faça primeiro o seu trabalho. Busque a sua terapia individual para que você possa ter ferramentas para lidar com o filho do jeito que ele é. E você conseguindo desenvolver bem a sua própria terapia, você naturalmente vai ter uma outra postura diante das crianças, dos miúdos. E você pode, a partir de então, ter um relacionamento mais agradável. Agora, uma fala muito recorrente que a gente escuta é que, bom, terapia é indiscutivelmente útil para qualquer pessoa, até quem aparentemente não tem conflitos, está bem, está feliz, o acompanhamento terapêutico, que eu sou da tese que tem que acontecer. Agora, muitas pessoas relatam da dificuldade, e isso é real, gente, porque quem tem plano de saúde e busca psicólogo pelo plano de saúde sabe que são filas homéricas para você conseguir um atendimento de 30 minutos. Então, é difícil o acesso a terapeuta particularmente em alguns lugares, realmente que não são grandes centros urbanos, em que o número de profissionais não é tão grande. Eu tenho até uma pessoa aqui da casa que veio para cá, vinha do interior, e ela relata o quanto era difícil, que era uma cidade muito pequena, todo mundo se conhecia. Então, falar com tanta clareza e profundidade com um terapeuta que você conhece e todo mundo se conhece, tem ali um entrave natural, né, pela circunstância. A doutrina espírita tem também seus elementos que auxiliem ou facilitem ou minimizem os efeitos dessas questões daquele que por alguma razão ainda não tem acesso, que seria o ideal, mas que não tem acesso à terapia? Sim, a Casa Espírita é o nosso grande aliado. Pelo menos desde que eu entrei na Casa Espírita, minha vida mudou totalmente. Eu acredito que a do Nelson também, e de várias outras pessoas que a gente conhece aqui no Seja, a gente tem essa visão, sabe? De como, se a gente persistir nos estudos, na disciplina no lar, fazendo os evangelhos, as orações e tal, a nossa vida muda 180 graus. As nossas relações de amizade, às vezes a gente muda até de companheiro, de companheira, porque são mudanças substanciais na nossa vida, sabe? E a gente tem o atendimento fraterno, como o Nelson falou e faz parte também, que ajuda muito. A primeira coisa que eu fiz, vou falar do meu testemunho, quando eu entrei numa casa espírita, foi sentar, assistir uma palestra,
levantar e ir para o atendimento fraterno. Foi o meu primeiro movimento. E ali eu consegui botar para fora, fiz uma verdadeira catarse, um desabafo, né? Sim. E falei, tudo que estava sentindo, acontecendo, parará, pereré. Me encaminharam para um tratamento espiritual maravilhoso. Fiquei um ano e pouquinho me tratando. E aí comecei a ter a sensibilidade de que um processo da minha cura dependia de mim, do meu movimento, de fazer um trabalho voluntário, de começar a me dedicar mais nos meus estudos, a mudança de uma série de hábitos. E eu fui fazendo esses movimentos. E parece que a espiritualidade vai te abraçando de um jeito, sabe? E você vai ganhando força, a autoestima melhora muito e a gente cresce, sabe? Cresce verdadeiramente. E eu tinha uma vida anterior que eu me dizia feliz. E agora eu vejo que a felicidade é completamente oposto àquilo que eu afirmava. Os valores mudam, né? Nossos valores mudam. E você é bom de deixar link, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Você hoje é instrutor, fala sobre Joana de Ângeles, estuda essas questões, não só porque é psicólogo, mas o seu trabalho na Casa Espírita é, de alguma forma, também de tratar dores emocionais, como é o caso da Marta, né? Você acha que, com toda a experiência que você acumulou ministrando esses cursos, ainda presenciais, né, em que as pessoas vinham falar com a gente ao final da aula, mesmo que todos resistam, mesmo que haja dificuldade, mesmo que o processo seja longo, é absolutamente possível a gente conseguir ter uma vida melhor com conhecimento do Evangelho, com a leitura dos livros de Joana de Ângeles. Dá para fazer esse movimento de forma bastante segura, não dá? Sem dúvida, Nelson. E dá, e é necessário. Eu acho que para a gente, para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, é importante que a gente persista. Porque às vezes a gente começa um processozinho na casa espírita e vem uma avalanche para você não seguir nesse caminho. E isso acontece, é natural, acontece com várias pessoas, pessoas até muito próximas a gente, que nos colocam em xeque. Falam, mas o que você vai fazer lá? Por que você vai desenvolver esse trabalho? Você não está ganhando nada com isso. Deixa disso e tal. E são pessoas que realmente a gente ama, mas estão falando isso para a gente. Então a gente tem que sentir o nosso coração, aquilo que realmente nos toca, sabe? Descer ali para o salão, buscar um livro naquela biblioteca, pedir para Joana de Ângeles, para a espiritualidade que nos indique uma obra para a gente estudar, e a gente leia aquilo, sabe, com assiduidade, com dedicação, e busca ajuda por meio dos cursos. A casa oferece dezenas de cursos, e a gente pode aprender espiritismo de várias formas, com vários escritores maravilhosos que a nossa casa oferece. Então, acho que a gente precisa dar esse primeiro passo, sabe? Às vezes a gente dá o primeiro passo, a gente sente resistência e cede. A gente tem que persistir. Esse é o movimento. A gente diz que aí na sua casa espírita, na sua cidade, você precisa procurar um ponto de apoio, porque a religião, ela tem esse papel, né? A doutrina espírita é conhecida como a doutrina consoladora, não é à toa. Agora, se você às vezes também tem dificuldade, que isso é uma outra realidade, principalmente quem mora fora do Brasil relata que não há tantas casas espíritas assim, e há pessoas que têm que viajar 2, 3 horas para chegar a uma única casa espírita longe. Não se esqueçam de que o Seja Barra tem cursos regulares, né? Com todos os cursos sendo transmitidos, independente de pandemia. A gente tem cursos sistematicamente sendo exibidos de todas as obras da codificação, Joana de Ângeles, Manuel Flamengo de Miranda. Então, procura também esse apoio aí na sua cidade. Marta, a gente tem certeza de que, por todas as coisas que a gente falou até aqui, você vai encontrar alguns caminhos importantes para poder rever tudo aquilo que está te incomodando. Mas, Ricardo, queria que você ajudasse a gente com uma questão final, que é a seguinte: independente do caminho que a Marta vai trilhar, quando ela encontrar as causas daquilo que perturbam ela, que a incomodam, a gente precisa ter coragem para perseverar, porque quantas pessoas, diante do desvelar das suas dificuldades, retrocedem e dizem assim, não quero mexer nisso, não. Exatamente. Isso pode acontecer também, não pode? Pode acontecer, acontece, e a gente tem exemplos no livro Os Mensageiros, do André Luiz,
ele narra um episódio de uma pessoa que desertou. Começou num processo de seguir na casa espírita, um voluntário, trabalhando como médium, e em algum momento da vida dele, ele começou a relaxar, sabe? Vai afrouxando aqui, afrouxa um pouquinho ali, não segue o protocolo para dar passe, uma boa alimentação, não ingerir bebida alcoólica e tal. E ali o André, ele vai narrando algumas pessoas com essas características que escapolem um pouco, sabe? E como o trabalho é prejudicado porque o médium não está sendo disciplinado consigo mesmo, com seus hábitos. Então, e a espiritualidade, mesmo assim, apesar daquela dificuldade apresentada naquela sessão mediúnica, eles comemoram o pequeno ganho que surgiu para um daqueles integrantes. Então, a espiritualidade, ela tem muita compaixão, Nelson, por nós. Muita compaixão, muita paciência pelos nossos erros, pelos nossos equívocos. A gente mesmo coloca ainda o pé pelas mãos, né, Nelson? Quantas vezes não acontece da gente trocar e fazer as coisas diferentes do que a gente fala? Então, a disciplina, ela é difícil de ser conquistada verdadeiramente. Tanto que Emmanuel falou para o Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Esse é o caminho para que a gente tenha um entendimento e mais confiança com os espíritos que nos cercam, que realmente querem o nosso bem e nunca, nunca nos desamparam. Eles estão sempre conosco. Quando a gente está sozinho, Marta, sofrendo, no nosso canto, isolado, sem ninguém, chorando, sabe, sem roupa ali, destruído, tem um espírito amigo, ou dois, ou vários, dando suporte, sabe, entregando, dando passe na gente, dando fluidos para a gente. Eles nos amam verdadeiramente. Tudo que eles querem é que a gente abra o nosso coração para que esse amor divino venha por meio deles e nos tome, nos invada. Tenho certeza de que vocês agora gostam tanto do Ricardo quanto a gente gosta aqui no Seja, né? Porque ele é claro. E a gente sempre traz para vocês especialistas, né? O Ricardo, como psicólogo, tem toda a propriedade para poder falar daquilo que a gente está hoje discutindo aqui com a Marta. Mas a gente tem uma tradição aqui, Ricardo, que normalmente perguntar, para a gente poder finalizar, qual seria a emoção ou o sentimento que a Marta, numa palavra, precisa prioritariamente trabalhar para poder ser ajudada. Marta, mais uma vez, vou falar com você, que eu sei que você está ouvindo a gente. Olha, melancolia é um tema importante para você trabalhar. Observa que esse abatimento que você sente, esse desamparo, essa desesperança de que as coisas estão dando errado, que estão caminhando para um outro lado que não o que você imaginava, que você às vezes coloca até em xeque o amor de Deus por nós, sabe? Tenha perseverança, força de vontade, fé, que essa melancolia ela vai desaparecer quando você se dedicar em suas orações verdadeiramente, trabalha, se dedica, se esforça, busca uma ajuda psicoterápica aí na sua cidade, vá ao encontro das pessoas que realmente gostam de você. Busque uma casa espírita, se você não frequenta nenhuma. Se você frequenta alguma casa espírita, vá nos dirigentes da casa, converse com eles, abra o seu coração, Marta. Você tem muito mais para crescer como luz do que para assumir como sombra. Então, tenha força e fé. Então, a gente quer agradecer muito aqui a presença do Ricardo, a sua contribuição, a sua simpatia, porque com certeza vocês já, pelo caso da Marta, aproveitaram também muitas coisas aí para suas próprias vidas. Eu digo que o caso de um é a solução de muitos. Então, vamos continuar aqui pensando positivo para que a Marta encontre as suas questões, mas eu digo sempre, gente, coragem, porque quando a solução vem junto a encrenca, porque a gente tem que enfrentar aquilo que com certeza a gente descobriu que estava causando o problema. E a gente deseja sorte, sucesso e coragem, Marta. Tudo de bom para você. E obrigado de novo pela tua presença. Obrigado, cara. Nelson. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu espero voltar em outra oportunidade.
tão bom a gente ter um especialista que fala com a gente e faz a gente entender as questões complexas que estão sendo discutidas de uma maneira simples, né? Então, foi assim que eu me senti hoje com o Ricardo aqui. Mas o que a doutora Nise da Silveira poderia dizer para a gente sobre esse tema? Então, queria ler um trecho aqui para vocês. Olha que legal. Diz ela assim: a dor do ser é considerada como um sofrimento intangível, não podendo ser equalizada, nem dividida, nem transferida, e somente àquele que a vivencia é possível expressar a dimensão do seu sofrer. Muito se tem feito em todas as épocas para esquivar-se da dor física e da dor emocional. Porém, ela parece perseguir o indivíduo ao longo das existências, manifestando-se de forma biopsicossocial. Olha quanta coisa interessante a doutora Nise vai dizer para a gente nesse trecho. Queria começar retomando a ideia de que a humanidade, depois de tanto tempo em que tanto a ciência, em que tanto as empresas farmacêuticas evoluíram, que a gente tem instrumentos bem eficientes para o controle da dor física. As cirurgias são muito mais facilitadas, menos invasivas. Essa questão está relativamente bem controlada. Mas e as questões emocionais? E a dor que o indivíduo sente, que ele não sabe nem explicar? Às vezes, o indivíduo sofre tanto que ele próprio ainda não identifica que ele está doente. E ele não procura ajuda. Essa é uma realidade. Porque a dor emocional, ela não está localizada num lugar do corpo. Ela não se expressa necessariamente num setor da vida. Como a gente viu hoje com a Marta, essa dor é tão profunda e não localizada que essa pessoa apenas se sente insatisfeita. Insatisfeita e infeliz. Infeliz porque ela não consegue ver perspectiva de mudança. E diante desse cenário, sem uma boa terapia, sem uma boa orientação espiritual. Quando eu digo boa, é adequada, é minimamente endereçada para conhecer as raízes do problema. A doutrina espírita, acredito fielmente nisso, tem instrumentos suficientes por meio do Evangelho de Jesus e do conhecimento das leis que regem o universo, por meio da leitura do Livro dos Espíritos, a capacidade de criar um plano de ataque a essas dores emocionais, conhecendo o que está acontecendo na nossa vida para um processo de autoconhecimento, como o próprio nome já diz, mas depois criando estratégias de reconhecimento de como que eu posso lutar por todas essas questões. E diante desse cenário, vai vir a responsabilidade, como eu digo sempre. Reconhecendo que a gente tem responsabilidade pelo que acontece na nossa vida. Meus caros, se a responsabilidade não é de agora, ela é de antes. Porque as dificuldades e os desafios de hoje, se não tem causa agora, tem no nosso pretérito. A gente já aprendeu isso. E quando eu reconheço que sou eu, o indivíduo único que é capaz de mudar a minha própria existência, o primeiro grande passo para que essa dor, no mínimo, minimize, a gente vai ter. Agora é preciso ter coragem, gente. Se a gente não tiver coragem para fazer essas transformações, todo mundo se coloca contra esse teu projeto pessoal. Até porque quando você muda, a gente falou sobre isso hoje, né? Quando você muda, tudo no teu entorno também muda. E quem não quer mudar, trava a tua evolução. Os parentes fazem isso. Nas relações de trabalho a gente faz isso. Nas relações afetivas a gente encontra isso. Então, é ou não é preciso ter coragem para mudar? Esse convite a gente está fazendo para você agora. Agora, se as suas dificuldades não são essas, você pode ter outras dificuldades, não é verdade?
Então, que tal você enviar para a gente uma mensagem de WhatsApp com bastante detalhe, contando bem a sua história. Gente, é importante a gente ter riquezas de detalhes para a gente poder ajudar. E aí manda para esse telefone que está na tela a tua história e quem sabe você não é a próxima pessoa que a gente pode ajudar aqui. A gente sempre traz um especialista que pode falar sobre a sua questão com propriedade, com clareza, porque o nosso objetivo é efetivamente reconstruir emoções. Gostou do programa? Quer saber o que aconteceu em episódios anteriores? Então, se você perdeu alguma coisa aqui na TV Mundo Maior, entre na playlist do Seja Barra lá no YouTube e você vai ter todos os programas para poder assistir. A gente convida você a fazer esse movimento, porque ao assistir aos programas, ao estudar, você está fazendo um movimento de autoajuda. E a gente sempre fala, quem melhor do que você pode resolver as suas próprias questões? Ninguém. Então você está convidado e a gente te aguarda. Um grande abraço.